Você já se perguntou por que a ansiedade, esse sentimento que parece corroer por dentro, se tornou tão presente na vida moderna, mesmo quando temos tantas facilidades e confortos que os antigos jamais imaginaram? Talvez você ache que o problema está apenas nas pressões do trabalho, nas incertezas do futuro ou na comparação constante com a vida alheia. Mas existe algo mais profundo, algo que habita o modo como decidimos viver, aquilo que escolhemos desejar e aquilo que tememos perder. Para compreender essa raiz mais silenciosa da ansiedade, precisamos voltar mais de 2000 anos e escutar atentamente o filósofo Epicuro. Ele viveu em Atenas, numa época em que as pessoas também sofriam com insegurança, pobreza, guerra, doença e medo dos deuses. Apesar disso, Epicuro construiu um caminho para cultivar uma existência serena, livre do peso insuportável das angústias. O que ele propôs não foi um simples consolo, mas uma arte de viver, a arte de distinguir o que realmente importa daquilo que apenas perturba a nossa mente. A filosofia epicurista nos convida a questionar os desejos que nos mantêm acordados à noite e os medos que minam nossa tranquilidade. Para Epicuro, todos os males que nos afligem nascem de duas fontes principais, o desejo desenfreado e o medo inútil. O desejo que não conhece limites nos torna escravos de fantasias impossíveis de satisfazer por completo. O medo, por sua vez, paralisa a alma e cria uma tempestade interna que nos impede de perceber o quanto já temos o suficiente. Se você se identificar com essa sensação de estar sempre correndo atrás de algo que não sabe exatamente o que é, talvez seja o momento de experimentar o olhar calmo e lúcido do epicurismo. A ansiedade, nesse sentido, surge quando permitimos que esses impulsos, muitas vezes inconscientes, ditem o nosso comportamento. Quando compreendemos que boa parte daquilo que tememos não passa de uma construção mental, nos abrimos para uma vida mais simples e autêntica. Epicuro acreditava que o prazer era o bem supremo, mas não o prazer vulgar da saciedade imediata. O prazer, para ele, significava a ausência de perturbação e a ataraxia. É essa paz interior que nasce quando deixamos de sofrer por antecipação e nos libertamos do ciclo de desejos insaciáveis. Imagine que você está sentado em uma noite silenciosa, comendo algo simples e saudável. Ao seu lado, pessoas queridas compartilham histórias. Não há ostentação. Não há preocupação com o que virá amanhã. Nessa cena, Epicuro enxergaria o auge do prazer, um contentamento tranquilo que não depende de fatores externos grandiosos. Quando você percebe que pode encontrar satisfação naquilo que é natural e necessário, a ansiedade perde seu domínio. Esse ensinamento pode parecer contraintuitivo em um mundo que celebra conquistas incessantes, mas a experiência nos mostra que nenhuma vitória exterior compensa a perda da serenidade interior. Para trazer isso ao seu cotidiano, proponho que você reflita sobre os desejos que alimentam sua ansiedade. Pergunte a si mesmo: esse desejo é natural e necessário? Ou é apenas um produto da comparação social e da expectativa que os outros projetam sobre mim? Epicuro distinguiu 3 categorias de desejos. Primeiro, os naturais e necessários, como o desejo de alimento, abrigo, repouso e amizade. Quando satisfeitos, eles trazem prazer verdadeiro e cessam naturalmente. Depois, os naturais e não necessários, como o desejo de variedade, requinte ou luxo, que podem ser apreciados, mas não são indispensáveis. Por último, os desejos vãos, como a sede de poder, fama e riqueza ilimitada. Estes, dizia Epicuro, nunca podem ser plenamente saciados e são a fonte constante da ansiedade. É como tentar matar a sede bebendo água salgada: quanto mais você consome, mais sente falta. Para perceber isso na prática, pense em um momento em que você finalmente conquistou algo que desejava há meses, em um cargo, um objeto, um reconhecimento. Repare como a satisfação foi intensa, mas breve. Logo depois, um novo desejo se apresentou, e a ansiedade voltou a rondar sua mente. Epicuro dizia que isso acontece porque os desejos vãos não têm limite, e por isso, quem os segue nunca encontra repouso. Por outro lado, quando você se compromete a cultivar apenas aquilo que é natural e necessário,
a mente aprende a se contentar e se fortalece contra o medo. Isso não significa abandonar ambições legítimas, mas relativizá-las para que não se tornem tiranas. O coração livre Talvez sabe você reconhecer esteja o se bastante, perguntando como isso se aplica ao seu cotidiano, onde muitas vezes as circunstâncias exigem esforço e busca. A resposta está na moderação e na consciência. Por exemplo, você pode ter metas profissionais e trabalhar por elas com dedicação, mas não permitir que sua paz dependa exclusivamente de resultados que estão fora do seu controle. Epicuro defendia que as coisas exteriores não possuem valor absoluto, apenas o valor que nossa mente lhes confere. Ao mudar o significado que atribuímos aos eventos, mudamos também o impacto que eles têm sobre nós. Quando um revés acontece, você pode se perguntar: essa situação afeta aquilo que é realmente necessário para meu bem-estar? Frequentemente, verá que não. Essa lucidez é a primeira vitória sobre a ansiedade. A liberdade em relação ao medo também é uma pedra angular do epicurismo. Epicuro ensinava que o medo mais profundo é o medo da morte, pois ele confere a todos os outros medos seu poder paralisante. Ele afirmava, com simplicidade desarmante, que a morte não é nada para nós, porque enquanto existimos, ela não está presente, e quando ela chega, nós não mais existimos. É uma reflexão poderosa. Pense por um instante: quanto do seu sofrimento nasce da antecipação de perder aquilo que você ama, de perder a si mesmo, de não saber o que acontecerá depois do último suspiro? Epicuro via nessa preocupação uma ilusão que consome energia vital. Ao aceitar a finitude, você pode finalmente valorizar o presente. Quando se vive cada instante com gratidão, a ansiedade pelo futuro se torna apenas um ruído de fundo, incapaz de dominar a melodia principal da vida. Outro aspecto central para reduzir a ansiedade é o cultivo das amizades. Epicuro acreditava que nenhuma riqueza é comparável ao valor de amigos sinceros. A amizade dissolve medos e reforça a confiança. Quando compartilhamos alegrias e dificuldades com pessoas que se importam conosco, a existência torna-se mais suportável. Hoje, muitos tentam compensar a solidão com distrações tecnológicas ou consumismo. Mas a experiência mostra que nenhum bem material substitui a presença de quem nos compreende. Assim, um dos exercícios mais práticos que você pode fazer, inspirado por Epicuro, é fortalecer seus laços de afeto. Pergunte a si mesmo: com quem posso ser inteiramente autêntico? Com quem posso dividir minhas inquietações sem receio de julgamento? Se ainda não tiver essas pessoas, dedique parte do seu tempo a construir essas relações. O medo diminui na proporção em que crescemos juntos. Se você quer dar um passo concreto hoje, experimente reservar um momento diário para o silêncio e a reflexão. Epicuro cultivava o hábito de escrever cartas, refletir sobre seus pensamentos e meditar sobre a brevidade da vida. Esse exercício simples nos ajuda a retomar o contato com o que é essencial. Quando deixamos de lado os ruídos do mundo externo e notificações, cobranças, comparações, percebemos que boa parte da ansiedade era alimentada por distrações. O silêncio nos revela o quanto já temos e o quanto não precisamos para sermos felizes. Esse é o ponto de partida para uma vida mais serena. Por vezes, pode parecer que viver de maneira tão sóbria seja uma forma de renúncia. Mas Epicuro nunca pregou a negação do prazer. Pelo contrário, ele afirmava que o prazer é o bem supremo. A diferença é que ele reconhecia que nem todo prazer vale a pena ser perseguido. Muitos prazeres imediatos se convertem em dor futura. Pense, por exemplo, nos excessos que parecem alívio temporário para a ansiedade, consumo compulsivo, alimentos que prejudicam a saúde, relacionamentos que minam a autoestima. A busca cega por gratificação se transforma em sofrimento. Por isso, ele propunha o cálculo dos prazeres, uma espécie de contabilidade interior. Antes de buscar um prazer, pergunte: e esse ato vai me trazer mais serenidade ou vai gerar arrependimento? Quando aprendemos a escolher com discernimento, a mente se acalma e a ansiedade se enfraquece. Eu mesmo já experimentei situações em que o desejo desmedido se apresentou como solução para a angústia.
Em certa fase da minha vida, acreditei que um sucesso profissional específico resolveria todas as minhas inquietações. Trabalhei sem descanso, negligenciei momentos de descanso e relações importantes. Quando alcancei o objetivo, percebi que estava exausto e que a ansiedade apenas trocara de roupa. Foi apenas ao estudar Epicuro que compreendi que meu erro estava em atribuir ao futuro a chave da tranquilidade. A serenidade, descobri, nasce de apreciar o suficiente, não de acumular conquistas que logo perdem o sabor. Ao internalizar esse princípio, comecei a fazer escolhas mais moderadas, e com isso, vi a ansiedade recuar. Outro ensinamento precioso do epicurismo diz respeito à aceitação dos limites da nossa natureza. Epicuro recordava que muitas inquietações surgem porque desejamos ter poder absoluto sobre aquilo que nos escapa. Não aceitamos que algumas coisas simplesmente são como são. A saúde pode falhar, as pessoas podem partir, os imprevistos podem acontecer. Quando insistimos em lutar contra o incontrolável, nos tornamos reféns de expectativas irreais. Por isso, um exercício útil é diferenciar aquilo que depende de nós daquilo que não depende. Quando você reconhece que fez o seu melhor dentro das circunstâncias, a ansiedade diminui. Essa aceitação não é passividade, mas sabedoria. É a capacidade de viver com dignidade mesmo quando o mundo não corresponde às nossas vontades. Por fim, lembre-se de que Epicuro nos ensinou a cultivar a gratidão como um antídoto contra a inquietação. Ele dizia que quem não se satisfaz com pouco não se satisfará com coisa alguma. O coração ansioso sempre acha que algo está faltando. O coração grato percebe que a abundância está na simplicidade. Quando você dedica tempo a observar a beleza do que já existe, e uma conversa amiga, um alimento nutritivo, o silêncio ao final do dia, e você cria uma reserva de serenidade que nenhum infortúnio consegue destruir. A gratidão é a arte de perceber o presente como suficiente. E esse talvez seja o maior ensinamento de Epicuro: a serenidade não é um presente que o mundo nos entrega, mas uma decisão consciente de viver de acordo com a natureza e de não exigir da vida mais do que ela pode dar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveite agora para se inscrever no canal e receber mais reflexões que podem transformar sua maneira de viver. Quero muito saber qual aspecto da filosofia de Epicuro mais despertou sua curiosidade. Que tema você gostaria de explorar comigo nas próximas conversas? Ao reconhecer que muito da ansiedade nasce da forma como organizamos nossos desejos, você começa a entender que a libertação não é fruto de alguma revelação externa, mas de um trabalho interno, paciente e consistente. Epicuro nos mostra que a mente humana tende a projetar no futuro a ideia de uma vida perfeita, acreditando que só depois de alcançar certo patamar de conforto, segurança ou prestígio será possível sentir paz. Entretanto, essa crença é uma armadilha sofisticada. Ao perseguir incessantemente o ideal de uma existência sem nenhuma forma de incômodo, caímos num paradoxo: quanto mais ansiamos pelo alívio total, mais intensa se torna a inquietação. O epicurismo rompe com essa lógica, oferecendo um modelo que nos ensina a perceber que a serenidade nasce de pequenas doses de contentamento diárias, não de grandes conquistas distantes. Para trazer isso de maneira prática, considere observar sua rotina e identificar quais pensamentos a tornam mais pesada. Faça uma lista mental ou escrita. Talvez você note que muitos desses pensamentos giram em torno de algo que você ainda não conquistou. Pergunte a si mesmo, com honestidade: essa expectativa é natural e necessária ou está enraizada em desejos vãos? Por exemplo, querer garantir recursos básicos para viver com dignidade é um desejo natural e necessário. Mas querer ser admirado por todos ou nunca enfrentar críticas é um desejo vão, pois nenhuma ação humana escapa do julgamento alheio. Quando você começa a discernir com clareza essa diferença, já dá um passo importante no caminho que Epicuro propôs. Outro ponto essencial é aprender a se reconciliar com a impermanência. Muitos vivem sob constante ansiedade porque não aceitam que tudo que é vivo carrega em si a semente do término. Epicuro escreveu que a natureza é autossuficiente e que não cabe a nós desejar que ela se comporte de forma distinta.
Isso inclui nossa própria vida e as relações que cultivamos. Quando você compreende que todas as coisas têm um ciclo, desenvolve uma ternura pelo presente. Ao invés de exigir que nada mude, você passa a valorizar aquilo que existe enquanto existe. É como contemplar uma flor que desabrocha sabendo que, em algum momento, ela vai fenecer. O conhecimento de sua brevidade não diminui sua beleza. Ao contrário, torna cada instante mais precioso. Essa percepção tem um poder profundo de dissolver a ansiedade, pois ela se alimenta do medo de perder aquilo que amamos. Quando aceitamos que a perda faz parte do fluxo natural, aprendemos a amar com menos possessividade e mais gratidão. Por vezes, você pode pensar que esse tipo de aceitação é resignação, uma forma de se conformar com a mediocridade. Epicuro responderia que não se trata de aceitar tudo de forma passiva, mas de distinguir o que depende de nós do que não depende. Para o que depende, cultivamos esforço sereno. Para o que não depende, cultivamos serenidade sem esforço. Essa diferença é sutil, mas fundamental. Quando você tenta controlar tudo, inclusive o incontrolável, desperdiça energia vital e alimenta uma ansiedade crônica. Mas quando se dedica apenas ao que está ao seu alcance, o coração encontra sossego. É como se você recolhesse as velas do seu barco quando o vento se torna tempestuoso e aguardasse o momento propício para avançar. Esse tempo de espera não é perda de tempo, mas uma sabedoria que preserva sua saúde mental e sua capacidade de agir. Um dos maiores inimigos da serenidade, segundo Epicuro, é o medo dos deuses. Na sua época, muitas pessoas acreditavam que as divindades estavam constantemente vigiando e punindo a humanidade. Esse temor alimentava uma ansiedade difusa e intensa. Epicuro foi um dos primeiros a afirmar que os deuses, se existissem, viveriam em perfeita felicidade e indiferença às ações humanas. Ele sustentava que não havia razão para supor que seres perfeitos se ocupassem de castigar ou recompensar criaturas mortais. Essa ideia, tão simples quanto ousada, libertou muitas pessoas do medo religioso que corroía seu cotidiano. Mesmo que você não tenha hoje essa crença literal, pode existir em você uma sensação de culpa ou de vigilância invisível que se manifesta como ansiedade moral, o medo de não ser bom o bastante, o receio constante de decepcionar. O antídoto, como Epicuro ensinou, é cultivar uma consciência tranquila, não baseada na aprovação externa, mas na coerência com seus valores internos. Quando você vive de forma alinhada com sua própria natureza, não há tribunal invisível que possa julgá-lo. Epicuro também afirmava que grande parte do sofrimento mental se deve ao hábito de pensar que o pior sempre vai acontecer. Antecipar desgraças é uma tendência natural da mente ansiosa. Contudo, ele recomendava que examinássemos essas suposições de maneira racional. Ao invés de se entregar ao medo, você pode indagar: qual é a probabilidade real desse cenário ocorrer? Se ocorrer, qual seria o impacto verdadeiro na minha vida? Eu teria recursos para lidar com ele? Esse questionamento objetivo enfraquece a força das fantasias catastróficas. Por exemplo, imagine que você receba uma crítica no trabalho. Sua mente ansiosa começa a projetar a ideia de que será demitido, perderá sua renda e ficará desamparado. Quando você para avaliar com serenidade, percebe que uma crítica isolada raramente provoca consequências tão extremas. E mesmo que provocasse algum prejuízo, você teria a capacidade de encontrar alternativas. Esse exercício de racionalidade não anula o desconforto, mas coloca a ansiedade em perspectiva. Outra prática que pode transformar seu relacionamento com a ansiedade é a contemplação dos prazeres simples. Epicuro não era um filósofo distante da vida comum. Ele apreciava refeições frugais, diálogos amistosos e passeios tranquilos por seu jardim. O jardim epicurista tornou-se símbolo de uma vida feliz, pois ali floresciam não só as plantas, mas também os vínculos humanos. Se hoje você sente que precisa de estímulos constantes, viagens exóticas e experiências grandiosas para se sentir vivo, pode ser útil questionar essa expectativa. Talvez a inquietação nasça de ter perdido a sensibilidade para o que é singelo.
Experimente passar uma tarde longe das redes sociais, dedicar atenção plena a uma conversa, saborear uma xícara de chá. A mente ansiosa está sempre voltada ao que falta, a mente tranquila reconhece que cada momento contém tudo de que precisamos. Gostaria de compartilhar contigo uma história pessoal que ilustra esse ensinamento. Houve um período em que eu acumulava compromissos, viagens e projetos, acreditando que só assim encontraria satisfação. Cada nova conquista era celebrada, mais rapidamente substituída por outra meta. Em uma tarde particularmente exaustiva, sentei-me num banco de madeira, sob a sombra de uma árvore. O vento soprava com suavidade, e durante alguns minutos, não havia nada a fazer além de respirar. Foi nesse instante que percebi o quanto eu estava distante daquilo que Epicuro chamava de prazer natural. Naquele banco, sem nenhuma conquista espetacular, senti uma serenidade que não experimentava há muito tempo. Compreendi que a simplicidade, tão desvalorizada, é muitas vezes a única medicina eficaz contra a ansiedade. Outro ponto essencial na filosofia epicurista é a amizade como fundamento de uma vida segura. A ansiedade próspera na solidão. Quando você guarda para si seus receios, eles crescem em proporção e intensidade. Epicuro dizia que não existe vida feliz sem amigos. Os amigos oferecem espelho e refúgio. Ao compartilhar suas incertezas, você descobre que não é o único a se sentir vulnerável. Esse reconhecimento alivia a pressão interna de parecer forte o tempo todo. Se você deseja reduzir a ansiedade, considere cultivar encontros significativos, ainda que breves. Pode ser uma ligação semanal, uma conversa sincera, um gesto de cuidado. Ao reforçar vínculos, você cria uma rede de apoio que suaviza os dias mais difíceis. Muitos acreditam que a ansiedade se resolverá apenas com técnicas rápidas ou soluções imediatas. Epicuro mostraria que esse desejo por cura instantânea é outro exemplo de anseio vão. A serenidade, como ele ensinava, é fruto de hábitos constantes. É preciso treinar o olhar para reconhecer o que é suficiente, exercitar a gratidão e a moderação. Essa prática pode parecer lenta, mas cria raízes profundas. Imagine um agricultor que planta uma árvore frutífera. Nos primeiros anos, ela parece frágil, sem frutos. Contudo, ao longo do tempo, se torna vigorosa e abundante. Assim acontece com a mente. Quanto mais você alimenta pensamentos claros e desejos moderados, mais firme se torna a base da sua tranquilidade. Epicuro também propunha o exercício da antecipação racional da dor. Ele aconselhava que, ao temer um possível infortúnio, você se perguntasse de que maneira poderia enfrentá-lo, caso viesse a acontecer. Esse preparo mental reduz a sensação de impotência que alimenta a ansiedade. Por exemplo, se você teme perder um emprego, pode refletir sobre quais habilidades tem, quais contatos poderiam ajudá-lo e que alternativas estariam disponíveis. Esse planejamento sereno não é pessimismo, mas prudência. Quando você percebe que possui recursos internos e externos, mesmo a dor mais temida perde parte do seu poder amedrontador. Outro aspecto que Epicuro valorizava era a autonomia. A dependência excessiva de circunstâncias externas é uma das causas da angústia moderna. Dependemos de validação constante, de consumo e de aprovação. O epicurismo ensina que a verdadeira liberdade surge quando você descobre que precisa de pouco para viver bem. Esse estado de autossuficiência relativa não é isolamento. É uma forma de perceber que sua paz não depende de variáveis que ninguém controla. Você pode preferir o conforto, mas não ser escravo dele. Pode gostar de elogios, mas não fundamentar sua autoestima neles. Ao internalizar essa postura, você cria uma fortaleza interior que a ansiedade encontra mais difícil de invadir. Para que esses ensinamentos se tornem parte da sua vida, recomendo que você experimente, nos próximos dias, alguns pequenos rituais inspirados por Epicuro e, ao acordar, dedique alguns minutos a reconhecer o que já possui. No decorrer do dia, quando perceber a mente ansiosa projetando temores, pergunte se esses medos são racionais. À noite, antes de dormir,
recorde 3 momentos simples que trouxeram satisfação. Com o tempo, esse exercício modifica gradualmente sua percepção, tornando a ansiedade uma visitante cada vez menos frequente. Enquanto percorremos juntos esse caminho, é importante lembrar que cada passo conta. Não espere perfeição imediata. O próprio Epicuro reconhecia que somos seres sujeitos a perturbações. A diferença está em não deixar que elas governem nossa existência. Cada instante em que você pratica a moderação e o contentamento é uma vitória silenciosa contra a ansiedade. E ao repetir essa prática, você constrói uma nova relação com seus próprios pensamentos e desejos. Essa prática constante de observar e questionar seus medos, de cultivar prazeres simples e de exercitar uma gratidão sincera pelo que já está presente, cria uma mudança quase imperceptível no início, mas que se acumula como pequenas sementes lançadas ao solo fértil da sua atenção. Ao longo dos dias e meses, você começa a perceber que sua mente, antes ansiosa por tudo aquilo que julgava faltar, passa a repousar com mais naturalidade sobre aquilo que já existe. Não se trata de uma negação das dificuldades, nem de um otimismo forçado, mas de um alinhamento com a realidade da natureza, como Epicuro tanto enfatizou. Ele nos ensinou que nada do que é humano está livre de dores, e que nossa meta não é eliminar toda e qualquer sensação de desconforto, mas aprender a não transformá-la numa prisão mental. Para compreender como isso pode ser vivido de maneira prática, quero que você imagine uma situação em que se percebe tomado por uma ansiedade quase paralisante. Talvez você esteja esperando uma resposta importante, um resultado de exame, uma devolutiva profissional, uma decisão que afeta seu futuro imediato. A mente ansiosa, nesse cenário, projeta constantemente imagens do pior que poderia acontecer. Você começa a criar narrativas internas. E se tudo der errado? E se eu não for capaz de suportar a consequência? Epicuro nos diria que essa é precisamente a oportunidade de exercitar o exame racional. Ele convidaria você a se perguntar: qual é a causa dessa perturbação? Ao investigar, descobriria que ela nasce do desejo de controle absoluto sobre aquilo que, por sua própria natureza, não pode ser controlado. A resposta de outra pessoa, o resultado de um processo, o fluxo da vida, tudo isso escapa ao seu domínio direto. O próximo passo seria trazer o foco para aquilo que realmente depende de você e sua disposição interna para colher o resultado com serenidade e coragem. Quando você desloca sua atenção do medo de perder para a confiança em sua capacidade de lidar, uma parte da ansiedade se dissipa. Não desaparece totalmente, e isso é natural, mas perde força, como um vento que antes soprava impetuoso e agora se torna uma brisa. Esse deslocamento interno só se torna possível quando você aceita que viver é, em essência, conviver com incertezas. E que a tranquilidade não nasce da extinção da dúvida, mas da habilidade de caminhar apesar dela. Epicuro acreditava que todo sofrimento humano pode ser reduzido a 2 grandes categorias: os temores infundados e os desejos ilimitados. Os temores infundados são aqueles medos que nutrimos por hábito, tradição ou imaginação descontrolada. Medo de deuses punitivos, medo de fantasmas, medo de desgraças que talvez nunca se concretizem. Já os desejos ilimitados são aqueles anseios que jamais encontram saciedade, querer ser sempre reconhecido, sempre admirado, sempre protegido de qualquer perda. Enquanto a mente permanece prisioneira desses 2 impulsos, a ansiedade encontra solo fértil para crescer. O trabalho epicurista, portanto, consiste em desinflar essas bolhas de expectativa e pavor, até que reste apenas o necessário para viver bem. Se você quiser aplicar essa reflexão ao seu dia a dia, recomendo que crie um caderno ou arquivo no qual possa registrar, durante uma semana, cada pensamento ansioso que surgir. Ao anotar, procure classificar: é um temor infundado ou um desejo ilimitado? Depois, pergunte a si mesmo o que Epicuro sugeriria. Ele diria que a vida boa é simples, que o necessário é pouco, que o medo se desfaz quando confrontado com a razão. Essa prática, feita com paciência, vai transformando seu relacionamento com seus próprios pensamentos.
Outro aspecto poderoso da filosofia de Epicuro para lidar com a ansiedade é o cultivo consciente da autossuficiência moderada. Ele não defendia que vivêssemos isolados ou que rejeitássemos todo o conforto, mas advertia contra o apego desmesurado ao que é contingente. Para Epicuro, a felicidade repousava em 3 pilares: a amizade, a liberdade e o exame constante dos pensamentos. Quando esses 3 elementos se combinam, o indivíduo se torna capaz de enfrentar as mudanças do destino com relativa tranquilidade. Para exemplificar isso, quero compartilhar uma breve história que ouvi certa vez de uma aluna que estudava filosofia epicurista comigo. Ela me contou que passará anos lutando com a ansiedade decorrente do medo de fracassar no trabalho. Tudo em sua vida girava em torno de ser percebida como competente e indispensável. Qualquer pequena crítica a abalava profundamente, pois parecia confirmar que ela não era boa o bastante. Quando começou a estudar Epicuro, ela notou que esse medo não era natural, mas aprendido. Era fruto de ter construído seu valor próprio em torno do julgamento dos outros. Ela decidiu, então, experimentar pequenos atos de desapego, delegar tarefas, recusar algumas demandas, sair mais cedo do trabalho para caminhar. No início, sentia-se culpada. Mas, aos poucos, percebeu que sua vida continuava. A aprovação alheia, tão importante antes, mostrava-se uma necessidade inflada. Quando nos vimos novamente, ela disse que ainda sentia ansiedade em certos momentos, mas que já não era escrava desse medo. Ao reduzir seus desejos ilimitados, encontrou espaço interno para respirar. Esse relato demonstra como a prática epicurista não exige que você abandone sua vida ou que se torne indiferente a tudo. Pelo contrário, trata-se de aprender a relacionar-se com as circunstâncias de maneira mais lúcida. Epicuro nos lembra que tudo aquilo que desejamos em excesso se converte em fonte de sofrimento. Quando você percebe que pode viver bem com menos do que imaginava, recupera uma forma de liberdade que a sociedade contemporânea insiste em obscurecer. Uma das maiores forças do epicurismo como filosofia prática é seu convite a interrogar aquilo que tomamos por verdade indiscutível. A cultura em que vivemos costuma pregar que só estaremos bem quando atingirmos certo padrão de sucesso, consumo e reconhecimento. Essa crença é responsável por boa parte das ansiedades modernas. Epicuro nos diria que essas narrativas coletivas precisam ser examinadas com coragem. Talvez você não precise ser rico, nem famoso, nem perfeito para sentir satisfação. Talvez a alegria esteja mais próxima do que suspeita, escondida na singeleza de uma tarde tranquila, numa conversa franca ou num instante de contemplação silenciosa. Mas é necessário coragem para abrir mão do mito da felicidade sempre futura. Quero convidar você a refletir sobre algo agora mesmo, e se fosse privado de tudo aquilo que julga indispensável, e status, conforto, aceitação social, e o que permaneceria em sua vida que ainda lhe traria prazer? Essa pergunta pode parecer incômoda, mas ela contém uma chave libertadora. Pois, ao perceber que muito do que consideramos essencial é apenas desejável, começamos a diminuir a pressão que alimenta nossa ansiedade. Epicuro acreditava que quem se contenta com pouco é rico, pois não depende de nada que o acaso possa retirar. Outro ensinamento precioso é o cuidado com o corpo. Epicuro compreendia que mente e corpo são interdependentes. Quando estamos fisicamente exaustos, nossa capacidade de julgar com clareza se enfraquece, e a ansiedade se intensifica. Por isso, recomendava simplicidade na alimentação, moderação nos prazeres sensoriais e atenção aos sinais do corpo. Se você hoje sente que sua mente vive agitada, pode ser útil investigar também seus hábitos corporais e na alimentação desordenada, falta de descanso, excesso de estímulos. O cuidado com o corpo não é vaidade, mas parte integrante da saúde da alma. Pois a paz interior floresce mais facilmente num corpo tratado com respeito. Se você observar atentamente, verá que todas essas orientações epicuristas convergem para uma mesma raiz, a consciência do que é necessário, do que é natural e do que é vão. Quando você faz essa distinção com honestidade, a ansiedade perde uma parte considerável de sua força.
pois boa parte do sofrimento nasce da confusão entre essas categorias. Queremos que o que é incerto se torne certo. Desejamos que o que é transitório se torne eterno. Buscamos que o que é contingente se torne garantido. Quando você acolhe a realidade como ela é e impermanente, instável, imprevisível, descobre uma liberdade paradoxal. Pois, ao parar de lutar contra aquilo que não pode ser mudado, você finalmente encontra descanso. Gostaria que você refletisse comigo, quantas vezes, nos últimos meses, você se pegou adiando sua tranquilidade? Quantas vezes disse a si mesmo que só ficaria em paz depois de resolver tudo, de ter todas as respostas, de conquistar todas as metas? Epicuro alertava que esse adiamento é uma armadilha. A paz não é um ponto final que se alcança quando tudo se organiza. Ela é uma prática presente, um estado que se constrói na relação com o instante. O tempo futuro jamais chegará pronto. E enquanto insistirmos em depositar nossa serenidade no amanhã, viveremos em dívida com o presente. Por isso, se existe algo que posso lhe dizer como quem também trilha esse caminho, é que a vida não espera que você seja perfeito para lhe oferecer momentos de contentamento. E que a filosofia de Epicuro é menos um sistema abstrato e mais um convite prático a viver com mais suavidade. Não se trata de se tornar indiferente, mas de se tornar consciente. Não é desprezar as emoções, mas aprender a escutá-las com discernimento. Não é eliminar os desejos, mas ordená-los de maneira que eles sirvam à vida e não a escravizem. Se você chegou até aqui, quero lhe agradecer por ter caminhado comigo nesse percurso. Sei que não é simples confrontar nossas próprias crenças e nossos medos mais antigos. Mas também sei, como Epicuro sabia, que todo passo na direção da clareza é um passo rumo a uma forma de felicidade menos dependente do acaso. E é essa liberdade interior que torna a vida mais leve, mesmo em meio às incertezas. Agora, quero saber de você, o que mais ressoou em seu coração ao longo desta leitura? Qual aspecto da filosofia de Epicuro você sente que pode começar a praticar ainda hoje? Escreva nos comentários, pois sua reflexão pode ajudar outras pessoas que também buscam viver com menos ansiedade e mais serenidade. E se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Assim, você recebe mais reflexões profundas que podem transformar seu modo de viver.